Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Remo, onde depois de uma sequência de 6 jogos sem vitória e o início ruim na Série C do Brasileiro, muita gente tem pedido a saída do diretor, que inclusive chegou com status interessante, saindo do Fortaleza, que estava na Série A, mas muita gente tem questionado o trabalho dele até aqui, vou comentar um pouco mais com vocês. Fala também sobre o Gustavo Mourinho, que recebe algumas críticas, na minha opinião, longe de estar perto de ser demitido, acho que nem é o responsável por isso, até porque foram poucas as contratações que ele indicou que está jogando e não teve papel nessa montagem do elenco desde o início da temporada, mas quero mostrar também os números do técnico paraguaio e falar sobre alguns jogadores que têm jogado com frequência, não vou nem citar aqui outros que não estão jogando e que poderiam fazer parte de uma lista de dispensa, que já trouxemos vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas que a torcida tem realmente cobrado bastante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre outros jogadores que você acha que não merecia estar tendo tanto espaço como tem tido e tem entregado muito menos daquilo do que se esperava. Só antes de começar, mas aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Conta aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 57 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 180 inscritos no canal. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere se inscrever aqui embaixo, deixar seu like, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse Então, eu quero começar falando aqui primeiramente sobre as críticas ao Papelinho, que é o responsável pela montagem do elenco desse ano do Remo, até porque ele chegou com uma grande expectativa, deixando o Fortaleza para assumir esse projeto na Série C do Remo, e lembrando, com a chegada de novo presidente, ele que foi escolhido então para ser o diretor de futebol, que na época acho que ninguém discordava que era uma opção boa para a sequência da temporada. Porém, por conta da sequência ruim do Remo, até comentei isso aqui no último vídeo, era normal e já era de se esperar que teria algumas críticas em relação ao seu trabalho, porque o clube não conseguiu seus principais objetivos até aqui, caindo muito cedo na Copa do Brasil, e na minha opinião isso aqui teve um peso muito grande, não só pela torcida por ter sido eliminada por um clube que não teria divisão nesse ano de 2024, mas também por ponto de vista financeiro em si, com os diretores e tudo mais, que acaba prejudicando um pouco a expectativa no decorrer da temporada, até porque numa Copa do Brasil um desempenho mediano seu vai te garantir 3 a 4 milhões de reais, sem muitos sustos, fora ainda a possibilidade de jogar numa terceira fase, por exemplo, contra um clube da Série A, por exemplo, e lotar o estádio e tendo uma bilheteria desde 400, 500 mil reais, tranquilamente, dependendo, como foi na temporada passada, se não estiver enganado, que o Remo enfrentou o Corinthians no Mangueirão, e aí naquele ano foi muito positivo no caso em relação à bilheteria e receita na Copa do Brasil. Então, já por aí, já começa com esse pé esquerdo, a manutenção também do técnico, o Cametá, tem muita gente que criticou e que deveria já ter trazido um novo treinador, no caso do Gustavo Mourinho, por exemplo, desde o início da temporada, que é um ponto também que eu concordo e eu acho que faz total sentido. Se tivesse, traga o treinador paraguaio, que, se não estiver enganado, já estava livre no mercado, já estava, poderia ter montado o elenco junto com a diretoria e aí, ao invés de ter indicado 4 ou 5 reforços que chegaram nesse espaço de 40 dias, por exemplo, que a maioria ainda nem teve a oportunidade de jogar todos como titulares, poderia ter tido um desempenho dependendo melhor no estadual ou até mesmo conquistar lá a classificação na próxima fase da Copa Verde, que eu cito um pouco mais sobre esse quesito. Mas não sei se é o momento de trocar e tudo mais, porque ainda tem a disputa da Série C, está só começando ainda. Eu acho que uma mudança drástica deveria acontecer se não conseguir os resultados estipulados daqui para o final do ano, porque na minha opinião o Remo já está na hora de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C durante vários anos desse jeito vai até desanimando a torcida, porque monta um time, geralmente tem uma das maiores folhas da Série C, e igual no ano passado, que nem chegou a dar indícios de que iria brigar na parte de cima e muito mais na parte de baixo. Nesse ano também a torcida já tendo uma expectativa de que vai ser mais um ano, por exemplo, brigando na parte de baixo da tabela, então acaba que gera essa pressão natural e eu acho que até de se esperar por parte da diretoria. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de clubes internacionais, como eu vou deixar aqui alguns modelos aparecendo para vocês, e inclusive o Instagram deles, que todos os dias eles postam opções no Instagram, lá no feed, nos stories também, de camisas que vão desde R$100 até 160, vai depender muito do modelo que você vai querer e também da personalização. Ela com seu nome e o número nas costas, saindo aí a partir de 150, 160 reais. E melhor, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Arthur, vai lá no Instagram, fala qual modelo você vai querer, seja disponível, ou se você quer, por exemplo, fazer um pedido de alguma camisa que não está lá no catálogo, tem tudo, tá gente, de clubes internacionais. Fala que veio aqui pelo canal que você ainda tem 10% de desconto em cima daquele valor, tá gente? Em cima do valor que vai estar lá estipulado, você vai ter 10% de desconto. Então o link da DG, parceiro aqui do Black Arthur há quase 3 anos, tá aqui embaixo na descrição.
Bom, dando sequência aqui, mais um que já era de se esperar que teria críticas é o Gustavo Mourinho, que tem 47 anos, chegou então para o Remo nessa atual temporada, onde até aqui foram 13 jogos disputados. Apesar do início muito interessante, né, inclusive as 6 vitórias que ele teve foi apenas nos primeiros 7 jogos, ele conseguiu 6 vitórias, se eu não estiver enganado foi isso, mas nos últimos 6 jogos realmente tem tido um desempenho bem abaixo do que era de se esperar, não é à toa que o Remo não venceu nenhuma das últimas 6 partidas, né, empatou 3 e perdeu 3, resultados realmente bem ruins. E acaba pesando também na conta do Gustavo Mourinho essa questão de que foi eliminado na Copa Verde por maior rival, por Paysandu, e perdeu a final do estadual, né? Então acho que era algo de se esperar, igual eu falei aqui quando teve essa definição desses 4 jogos quase seguidos, né? De que um time deveria passar na Copa Verde e o outro ganhava o estadual, porque caso um vencesse os dois, né, realmente iria gerar uma pressão por outro lado gigantesca e ainda iria começar o Campeonato Brasileiro uma semana depois, que foi o que aconteceu e sobrou para o Remo, né, empatando então primeiro jogo da ida 0-0, depois perdeu por 2-0, aí então na Copa Verde, né, empatou em 1-1 e depois ainda empatou mais uma vez e perdendo, foi eliminado nos pênaltis, né, e depois perdendo o estadual, depois de já ter perdido o primeiro jogo por 2-0 com seu mando de campo. Tudo bem, né, você chega então para o Campeonato Brasileiro, se tivesse começado com 2 jogos, 2 vitórias, ou uma vitória e um empate, poderia colocar panos quentes nessa história, apesar de que sempre dói, né, uma derrota para o maior rival, é difícil de esquecer com 2 jogos. Mas aí começa então em casa perdendo por Volta Redonda por 2-1 e fora de casa 3-1 para o Atlético, que óbvio, não eram jogos fáceis, na minha opinião são os 2 times mais fortes do grupo, tá? Acho que vai ser uma das maiores pedreiras realmente daqui para o final da Série C, só que foi um desempenho muito abaixo, que a torcida não viu muita expectativa dos jogadores, e aí tem se falado sobre o Gustavo Mourinho, que, para falar bem a verdade, acho que não é nem 20% da torcida que gostaria da saída dele, pelo menos não pelo que eu vi aqui nos comentários e tudo mais, porque é um treinador que chegou recentemente, né, 13 jogos apenas é muito pouco, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você trocaria o comandante agora, ou esperaria para esses próximos jogos, né, contra o Floresta, contra o Botafogo, para ver se vai ter um melhor desempenho ou não? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, e para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre alguns atletas que têm tido, né, espaço nesse ano no elenco, mas a torcida já não está aguentando mais e fazendo muitas críticas, inclusive, principalmente no setor ofensivo, tá, que eu vejo que tem algumas críticas. O primeiro é o Ribamar, que já era de se esperar, ele tem 26 anos de idade, nesse ano apenas 2 gols em 17 jogos, e a torcida tem cobrado bastante, né, para ter uma opção para o ataque, até porque o Ítalo também caiu bastante de rendimento, teve algumas lesões e não pôde jogar nos últimos, ficou um tempo sem atuar, né, e agora está recuperando ainda o ritmo, mas não com aquele mesmo desempenho que tinha. E o Ribamar, quando assumiu essa responsabilidade, não entregou aquilo que era de se esperar e a torcida tem cobrado bastante. É claro, chegou, né, um dos destaques do Boa Vista, o Matheus, que pode ser uma alternativa bacana para esse setor de centroavante, só que o Ribamar, na minha opinião, seria um dos mais criticados aqui pela torcida, até pelo espaço que ele tem tido e não tem correspondido, né, em número de gols ou assistências. Outro aqui também no ataque seria o Kelvin, que tem sido titular, é claro, né, com muitos altos e baixos, algumas partidas muito boas, outras bem abaixo de se esperar, mas a questão dele é que ele ainda não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, pelo que eu vi aqui na temporada. 19 jogos, não balançou as redes nenhuma vez e nenhuma assistência, então tem muita gente que está questionando também ele ser titular em todos os jogos, já somando 19 jogos, é o jogador no ataque com mais participações até aqui na temporada. Tem também algumas outras críticas à defesa, como por exemplo o Liger, né, que foi titular no momento da temporada, 35 anos, chegou vindo do Novo Horizontino, nessa temporada 15 partidas, tem um gol, né, marcado até aqui, mas realmente com um desempenho abaixo do que era de se esperar. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você, dessa lista aqui, você mandaria embora algum ou ainda falta, né, outros nomes que não têm tido espaço, mas que teria um grande custo para o Remo e deveria ter uma saída? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal relacionados ao Remo vão estar aparecendo. O link da DG Store aqui embaixo na descrição. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!